Olá, Suelen Greco aqui outra vez, dando continuidade a esse estudo, a esses vídeos que eu tenho feito de forma para resumir os estudos que eu venho fazendo sobre os grandes mestres. E o último vídeo também foi um pouco longo e não cortou o finalzinho dele, não consegui concluir. Eu falava sobre os arcturianos e eu vou finalizá-lo agora para poder dar início ao próximo mestre que eu já comecei a estudar, mas eu ainda não vou dar spoiler. Então, para finalizar, né, concluir aquele último vídeo que ficou faltando sobre os arcturianos, né, eu vinha falando sobre o aspecto do nosso intelecto e como métodos tridimensionais ajudam a gente a alcançar as profundezas do nosso desenvolvimento espiritual. E eu finalizei aquele vídeo, né, de uma forma assim que não terminei, não concluí o raciocínio, e falava justamente sobre o conhecimento intelectual da verdade, que é apenas o primeiro passo para alcançar a consciência. A consciência é criativa, não a mente. Praticar significa reservar um tempo para se interiorizar e se escutar ao longo do dia. E o que isso significa é que a gente precisa tirar um tempo para a gente estar praticando a nossa espiritualidade, praticando o nosso autodesenvolvimento, a nossa melhora constante na evolução. Existem métodos para isso, né? Então, o método tridimensional é um deles. E ele diz assim, ó, para alcançar o que somente Deus possui, mais cedo ou mais tarde, mesmo que funcionem por um tempo, porque o mundo material é um mundo de conceitos, e conceitos não possuem uma lei divina que os mantém permanentemente em vigor. Isso não significa que os humanos estão em direção a seus objetivos, mas sim que nunca devemos nos esquecer de que a essência daquilo que buscamos já está plenamente presente dentro de nós. Tudo isso para dizer que a gente tem esse poder de criar, de cocriar, né? Que nós somos o Deus, né, que habita em nós. E quanto mais a gente conhece, vivencia e permite que a realidade seja o nosso estado de consciência, mas ela pode e irá se manifestar também nas nossas vidas. A realidade é uma consciência onipresente, onipotente, onisciente, chamada Deus, que expressa infinitamente a plenitude de si mesma em como através de tudo o que existe. Alcançar a plena consciência da realidade é o objetivo de cada vida, o propósito de cada experiência. À medida que a energia da luz de alta ressonância se integra às mentes e aos corações, ela dissolve bloqueios energéticos, abre mentes fechadas, impulsiona o indivíduo a recuperar o poder inato que tão livremente, mas ignorantemente entregaram de mãos beijadas, né? A luz de alta ressonância é a energia da consciência divina. Ela não precisa que a gente fale para ela o que fazer, pois é onisciente e plenamente consciente de si mesma, assim como nós também. A essência, a realidade de tudo sempre esteve presente na consciência divina, que na realidade é a consciência de cada um de nós. Essas realidades só podem se manifestar externamente quando um indivíduo ou coletivo evolui além do condicionamento e das crenças falsas que eles mesmos criaram, aceitaram e instalaram em sua consciência como sendo a realidade. A nossa missão é manter a luz da verdade acesa, secreta e silenciosamente dentro de nós, o tempo todo, pois isso adiciona luz ao coletivo também. Ajuda a dissolver a energia de baixa ressonância e impede que a gente se alinhe com essas energias baixas. Para quem está mais espiritualmente evoluído, é fácil perceber como os outros criam seus próprios problemas, mesmo quando se consideram vítimas.
Muitos ainda não estão prontos ou espiritualmente evoluídos o suficiente para ouvir o que você tem a dizer e precisam de mais tempo e experiências tridimensionais antes de estarem preparados. Aí, responda àqueles que estão receptivos apenas. Ele está dando um conselho aqui, né? Esse meu resumo. Buscando respostas e entendendo a mão e estendendo a mão. Mas nunca acredite que precisa salvar alguém. Você nunca vai conseguir salvar alguém. As pessoas, elas conseguem se salvar quando elas querem somente, tá? Ajude os outros no nível de receptividade deles, sem jamais esquecer que cada pessoa tem um eu superior, guias de um contrato de alma. A necessidade de impor ajuda indesejada a outra pessoa é frequentemente baseada no ego e poder e pode ser uma tentação para aqueles que atingiram um nível de consciência que facilita a compreensão dos problemas pessoais dos outros. Sem que você faça nada, sua energia atrairá automaticamente aqueles que buscam o que você tem a compartilhar. E muitas vezes serão pessoas que você menos esperaria. Ofereça leite aos bebês espirituais e alimento sólido aos adultos espirituais, mas nunca imponha a verdade a alguém acreditando que precisa salvá-lo, tá? Permita sempre que a intuição o guie enquanto vive o que pode parecer uma vida comum. Visualize a Terra e a si mesmo como pura luz. Reconheça a natureza divina de cada pessoa, aqueles de quem você gosta e aqueles de quem você não gosta. Esteja aberto a dar e receber amor em todas as suas formas: paciência, compaixão, perdão, compreensão, gratidão e serviço, sem se deixar diminuir ou ser usado. O amor permite que cada pessoa viva e experimente seu estado de consciência na compreensão de que ninguém está perdido ou condenado. Deus conhece e manifesta somente a si mesmo, tornando isso a realidade de cada pessoa. Tem também uma professora que eu encontrei lá dentro do canal do YouTube Arcturianos, que ela se chama Fernanda Figueiredo. E eu gostei muito das aulas que ela deu sobre uma mesa cristalina arcturiana, que é uma ferramenta de cura, é uma forma que ela conseguiu canalizar, né? Que os arcturianos nos ajudam através dessa mesa cristalina arcturiana que ela ensina, e as aulas são maravilhosas. Eu fiz um resuminho para concluir essa questão toda dos arcturianos, tá? Então, a Fernanda, ela explica muito, muito bem. Nas aulas, assim, eu aprendi com ela bastante coisa. Essas aulas, assim, ó, eu vou dar um resuminho do que ela me ensinou. Ela falou sobre metafísica do corpo humano, vou começar a falar da metafísica. Holisticamente falando, é tudo que envolve o ser, além do corpo, a mente, consciência, identidade pessoal e a alma. Todas as partes e camadas energéticas do nosso corpo estão relacionadas a algum aspecto que precisam curar ou resolver para evoluir. O corpo fala e dá sinais, tá? O corpo físico, energético, mental, espiritual. Ela se baseia também na Louise Hay, que eu já estudei também há alguns anos atrás. Gosto muito das meditações da Louise Hay. E ela fala pra gente aprender sobre os chakras com a Louise Hay, que ela ensina de uma forma muito boa. Eu já fiz um estudo sobre os chakras e eu posso depois fazer um vídeo só para falar sobre isso também, que eu acho muito legal. Mas aqui, né, voltando assim pra gente se alinhar nos arcturianos, ó, da Fernanda, né? A metafísica tenta entender os conceitos do que acontece com a gente em um nível mais profundo do que as interpretações superficiais que existem.
Energias ruins raramente saem do nosso campo energético e da nossa aura sozinho e de forma rápida e completa sem a nossa intenção e ação. Essas melecas astrais, que é o que é o jeito que a Fernanda fala para quando a gente está com a nossa aura impregnada de coisas ruins, de energia ruim, né? E é o que ela ensina através dessa mesa cristalina arcturiana, se conectando com os arcturianos, a gente fazer a limpeza. Essas melecas astrais se acumulam no nosso campo metafísico e isso é causado por energias densas parasitas astrais, pensamentos negativos, inveja. Precisamos tirar essa sujeira sempre. É como tomar um banho para o corpo físico. O nosso corpo etérico precisa de limpeza diária também. O que acontece se a gente não se limpar, tá? Vamos lá. As energias densas tendem a bloquear a nossa vida, causa problemas de saúde física também. Para nos limpar, o que precisamos fazer então? Vamos começar, mudar drasticamente nossa vibração para algo positivo, como através de muita alegria, amor, perdão ou reconexão com a natureza. Movimentar o corpo também ajuda. Fazer atividades físicas, dançar, fazer yoga, liberam tensões e energias acumuladas. O banho de sal grosso também é muito bom para neutralizar e remover energias densas. Tomar sol e ter contato com a natureza também. E imaginar estar envolvido por uma luz branca ou dourada, expulsando o que for negativo. Então, através da meditação, né? E isso é muito legal, tá? Eu uso muito essa meditação das luzes e a luz também violeta da transmutação. Então, eu sempre, quando eu faço, eu começo pela luz violeta, imagino que a luz violeta entra no topo da minha cabeça e faz uma varredura até a sola dos meus pés e ela vai transmutando tudo que não é bom, transformando em coisas boas, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que as energias, elas não vão sumir, elas não vão simplesmente sair. Então, o que é ruim, ela não vai sair para dar lugar para o que é bom, mas ela vai se transformar. Ela pode se transformar do ruim para o bom. Então, eu sempre peço, né, quando eu faço minhas meditações, eu imagino que toda essa luz violeta que entra para transmutar, encontre todas as partes que precisam ser iluminadas e transmutadas, e tudo que não for luz torna-se luz, e o que não servir mais, eu agradeço e peço para me deixar. Só que não é uma coisa simples assim, a gente sabe que não vai, né? A gente precisa transformar isso, a gente precisa olhar para isso e transmutar, né? E aí, continuando então, precisamos estar conscientes e presentes para reconhecer essas energias, para estar sempre nos autolimpando. É recomendado reservar alguns minutos do dia para se autolimpar da forma que sentir necessário. Isso é autoconhecimento. Higiene energética é autocuidado, autotrabalho. Dá pra gente fazer também como banhos, né? Tipo, por exemplo, banho de sal grosso, banho de ervas, o banho de luz, que é um banho de sol, ou o banho da lua, da luz da lua, preces, meditações, conectar-se com suas forças espirituais. Chame a sua equipe espiritual para estar com você quando você for fazer isso, tá? Porque aí você cria uma egrégora, e isso é importante. Os seus guias protetores, né? O eu divino, os grandes mestres, anjos, santos, o que você sente necessidade e o que a sua intuição pedir ali naquele momento. Sempre em gratidão, amor e luz. E tome cuidado com o que você consome e com o que você se conecta. A energia entra por todos os sentidos, olhos, ouvidos, boca, tato, extrafísico. Por isso, evite trocar com aqueles que não vão te dar algo bom, né? Locais que não te causam boas energias, pessoas, evite assistir coisas que te dão medo, te deixam inseguro. Se afaste de pessoas reclamonas e de quem faz julgamento e críticas
e tenta também não entrar nessa vibração. Assim como eu falei no último vídeo, né, que pra gente conseguir fazer boas orações, primeiro a gente tem que parar de criticar, de condenar os outros, a gente tem que primeiro se limpar, né, estar numa vibração elevada, de amor, de paz, de bondade, para depois a gente conseguir ser ouvido e atingir o objetivo das nossas orações. E quando fala assim pra gente, questão da troca, né, pra gente evitar contato com pessoas de baixa energia, de baixa vibração, pessoas que só reclamam, que só... a gente não... tem uma coisa que meu mentor, o Bruno de Mendes, sempre fala. A gente não precisa ser chato com essas pessoas, ser ruim com essas pessoas. A gente pode ouvi-los, só que a gente não pode entrar na sintonia deles. Então, ouvir e falar, tá bom, né? Entendo. Mas nunca, assim, alimentar a crítica, alimentar a reclamação, dar motivo para aquilo continuar. Então, para você quebrar ali uma reclamação de alguém que tá muito reclamão, que tá muito... meu gato passando na frente do... Tá bom. Para quebrar isso, é legal você perguntar pra pessoa, mas o que você faria se fosse você, então? Mas quando ela tá falando de uma situação que o problema é com ela. Aí você fala assim, mas não, você não pensa em nenhuma forma, assim, qual estratégia você acha que daria certo? Aí a pessoa vai continuar, não, mas nada dá certo, mas eu já fiz de tudo, nananã. Então você tem que achar ali meios, né, caminhos para você driblar as reclamações sem entrar naquela energia. Você consegue fazer isso, mas tem que tomar muito cuidado, e se você não estiver achando que você é capaz, é melhor você não se conectar com esse tipo de pessoa, que abaixa muito a nossa sintonia, né? Faz a gente se desconectar da gente mesmo, né? E aí isso atrapalha a gente. Então, é isso. Quando a gente fala de multidimensionalidade do ser, nós somos um espírito que habita um corpo físico. Esta é a dualidade. Nós somos compostos por elétrons, nêutrons, prótons, que estão vibrando em uma frequência que nos possibilita viver essa experiência aqui na Terra. Existe uma série de multidimensionalidades distintas que vão se manifestar no espaço-tempo. Os corpos emocionais são os vários níveis de vibração que o ser humano consegue alcançar através da percepção sensorial do nosso cérebro. Então, eles registram a profundidade de memórias até o nível mais profundo que a gente tem de neurônios e são apoiados em pensamentos conscientes e inconscientes, como uma ondulação de vida contínua que se expande além do nosso corpo físico e que permite um acesso holográfico a tudo que está além da nossa dimensão, ou seja, outros lugares que através da nossa expansão de consciência conseguimos alcançar, outros conceitos, manifestações, canalizações. A multidimensionalidade é a habilidade de acessar realidades psíquicas. É quando conseguimos projetar a nossa consciência para fora dessa nossa realidade física. Através do nosso eu espiritual, conseguimos estabelecer uma sintonia com outras inteligências que estão encarnadas ou desencarnadas e também com o nosso eu superior. Nosso inconsciente sabe que temos impossibilidades físicas, porém a nossa consciência, se bem treinada, pode alcançar estágios que a gente nem imagina. E quando falamos de... Quando falamos sobre multidimensionalidade, então, estamos também falando sobre um assunto que é muito legal, só que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Que é mônadas e fractais. Porque eu preciso ir, tenho um compromisso agora, acabei de ver que tá na hora, mas foi muito bom eu finalizar aqui esse vídeo falando sobre os arcturianos, porque eu quero falar sobre o resto que eu tenho estudado, tenho muita coisa legal pela frente aqui que eu estou caminhando. Mônadas e fractais, assim,
é uma divisão de águas, né, entre o antes e o depois do que eu sabia. Então, eu acho que eu preciso de mais tempo para falar sobre isso. E eu finalizo aqui, então. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!